Olá, boa noite. Boa noite, Silvia. Boa noite, Felipe. Boa noite, Sabrina. Só aguardando um pouquinho o pessoal chegar, né? Começar daqui a pouquinho a nossa live. Entrei um pouquinho antecipado para dar tempo das pessoas entrarem. Boa noite, Fê. Para que a gente possa aí começar essa live já já. Hoje a nossa live vai falar sobre um método terapêutico, um método de análise chamado bioenergética. Um método bastante interessante, não vou falar muita coisa, mas para quem gosta dos processos que vêm a partir do corpo, acho que vai se interessar bastante por essa live, tá? Então eu vou dar só mais um tempinho aqui para a gente poder começar, né? Para a gente poder começar falando um pouquinho, convidando a nossa excelentíssima Ana Cláudia hoje, que vai falar sobre isso. Daqui a pouquinho eu vou chamar ela aqui no vídeo. Boa noite, seu Lércio. Bastante gente conhecida, bem feliz que vocês estão por aqui. Primeiramente quero agradecer aí para todo mundo que tem assistido as lives nessa página. Estou aprendendo bastante ainda, né? Ainda entendendo como é que funciona isso. Muito difícil a gente ter que se adaptar a esse formato não presencial, né? Para poder conversar. Normalmente eu sempre conduzia mais, eram rodas mesmo, rodas de conversa presencial, com as pessoas se tocando, podendo estar uma perto da outra, olhando nos olhos. E agora a gente precisa aí se adaptar a esse formato, né? Quero pedir também para quem ainda não segue a página, seguir, né? A minha página, @projeto.aze, a página da nossa analista bioenergética, que vai falar daqui a pouquinho, o lugar de vir, né? Para que vocês possam acompanhar. A gente vai ter algumas novidades essa semana na página, tá? Eu vou lançar aí, vai ter um sorteio nessa página. Então daqui a pouquinho eu vou lançar para vocês, tá? Bom, acho que eu vou iniciar então, tá bom? Vou convidar a Ana Cláudia aqui para participar dessa live. Oiê! Bem-vinda, Vi! Que bom que você apareceu. Vamos lá, deixa eu convidá-la aqui. Vamos aguardar a Ana Cláudia entrar aqui, né, para a gente poder começar a conversar um pouquinho. Boa noite, Ana! Boa noite. Tudo E bem? aí, tudo bem? Vamos lá, né? Vamos lá. Muito Primeiro obrigada por ter agradecer o aceitado. convite, né? Eu queria justamente agradecer que você aceitou o convite, aceitou participar, falar um pouquinho. A minha proposta é a gente poder expandir aqui para esse público que está participando, né, que está me seguindo, poder conhecer outras formas de terapias, outras formas de análise,
né? Conhecer outros caminhos para que as pessoas possam saber que elas têm muitas opções aí para escolher para o seu cuidado, né? Então, Ana, eu queria primeiro que você se apresentasse, fizesse uma introdução, falasse um pouquinho quem é você, para depois a gente começar a falar um pouquinho aí da análise bioenergética, tá bom? Muito Tá bem-vinda. certo. Então, obrigada, Marcela, pelo convite. Acho que é isso, a gente tem que fazer rede, né? É o que a gente mais gosta e É, faz aí, lá no CAPS juntas, né? E eu acho que é isso, a gente tem que se unir mesmo, fazer rede, que eu acho que o trabalho fica muito mais potente, né? Então, obrigada mesmo e seguimos aí na parceria, né? Bom, eu vou falar um pouquinho de mim, assim, como eu cheguei na bioenergética, né? Eu sou terapeuta ocupacional de formação, de graduação. Eu me formei já há quase uns 15 anos lá na USP. E aí, desde então, eu trabalho na área da saúde mental, no CAPS, já há quase 12 anos lá no CAPS Itaim Bibi, né? E fiz especialização, mestrado na saúde pública. Mas em num certo momento do meu percurso, eu quis fazer uma formação mais voltada para a clínica. E eu já vinha numa parceria com o Instituto de Análise Bioenergética de São Paulo, lá no CAPS, a gente já vinha numa parceria fazendo trabalhos corporais lá com os usuários do CAPS. E eu já tinha esse interesse, né? Acho que desde a graduação eu sempre me interessei muito por essa abordagem, né? Pelas abordagens corporais, arte, corpo, tudo que tinha, usava esses recursos nas terapias já me interessava. E aí eu, então, decidi fazer a formação em análise bioenergética. Eu me formei em 2016, é uma formação de 4 anos, né? E Bom, e aí então, desde que eu me formei, além, acho que acabo usando, né, todo esse arsenal, esse recurso na saúde pública, mas também acabei abrindo essa frente no consultório, né? Então, hoje eu trabalho aí tanto no CAPS como no consultório mais com esse foco como analista, né? Bom, e aí a formação da bioenergética, ela tem uma base forte na psicanálise, né? A psicanálise freudiana, o Reich e os contemporâneos, né? Então, acho que até para poder falar da bioenergética, a gente precisa contar um pouco da história também de como ela surge, né? E aí eu não sei se eu posso ir seguindo, você quer perguntar alguma pode coisa? seguindo, pode continuar. Pode ir seguindo? Tá. Uhum. Bom, então, assim, o Reich, ele foi o Freud é o pai da psicanálise, né? E aí o Reich, ele foi um discípulo do Freud, né? Por muitos anos ele trabalhou com Freud como psicanalista, era ligada à associação de psicanálise. E aí, ele, em algum momento, ele se separa do Freud, né? Porque ele foi vendo que, para além da associação livre, né, da parte verbal, né, da análise mais verbal, da psicanálise, que ele poderia, que o corpo ele também a gente traz no corpo os conteúdos do inconsciente. Então, não só a partir da fala a gente teria acesso a esses conteúdos, mas também a partir do corpo, né? E o Reich decide, então, se aprofundar nisso, né? Ele começa a desenvolver uma teoria, uma das mais aí que a bioenergética depois, né, o Lowen da bioenergética vai se associar ao Reich, depois também segue o caminho dele e forma a bioenergética, né? Então, uma das principais teorias do Reich é a análise do caráter, né? Então, ele vai fazer todo um estudo de de como as tensões, né? Então, tudo que a gente vai vivendo ao longo da vida, as tensões, toda essa energia que a gente vai, de algum modo, reprimindo, né? Então, um choro que a gente não pôde chorar, uma raiva que a gente não pôde expressar, todas essas emoções reprimidas,
né? Elas vão também ficando no corpo em forma de tensões musculares, né? Então, o Reich ele vai desenvolver o que a gente chama hoje de linguagem corporal, ele traz essa teoria muito forte da ligação do corpo e da mente, né? Então, ele vai trazer essa unidade psicossomática, né? O corpo e a mente como uma unidade funcional. Acho que mesmo depois de muitos anos a gente ainda separa corpo e mente, né? Quando a gente vai falar, a gente fala corpo e mente. Ainda está separado, né? A gente ainda não conseguiu aí encontrar um jeito de integrar mais, né? Acho que a gente está nessa busca. Mas o Reich, então, ele foi trazendo exatamente essa visão, né? E aí ele foi usando muito o método da psicanálise, então ele trabalhava muito com os pacientes dele deitado no divã, e ele foi para além da parte da análise verbal, a interpretação, né, que é feita no processo analítico, ele foi também propondo exercícios corporais que trabalhasse os segmentos do corpo, então ocular, cervical, enfim. Então ele foi fazendo uma série de experimentações e foi criando aí o que a gente chama de terapia reichiana, mas é com as pessoas mais deitadas, né? E aí vem o Lowen, que é o criador da análise bioenergética, que foi discípulo do Reich, e ele acrescenta, a partir do Reich, ele começa a desenvolver um trabalho com as pessoas também de pé, não só deitadas. Ele vai trazer essa compreensão de que era importante também as pessoas conseguirem se sustentar nas próprias pernas, né? Que isso tinha relação com um processo de ganho de autonomia na vida, né? De estar mais em contato com a realidade e numa postura mais adulta, né? Então ele começa a desenvolver também exercícios com as pessoas mais na postura em pé e a mais conhecida, né? Que é o grounding. E o grounding significa enraizamento, né? O Lowen ele foi trazendo o grounding não só como uma postura física, mas uma postura na vida, né? Então tem um sentido muito simbólico, né, do grounding na vida, né, de estar no contato com a realidade e principalmente ancorada em si mesmo. Então, uma pessoa que está grounded, né, na linguagem aí da bioenergética, é uma pessoa que está ancorada em si mesma, mais integrada, né, que consegue se colocar no mundo de um jeito mais autêntico, né? O trabalho muito trabalho com respiração, de poder potencializar o fluxo energético, né, através da respiração e ir liberando essas tensões, né, do corpo, porque ele foi entendendo também que alguns conteúdos a gente acessa mais facilmente a partir de um trabalho corporal do que somente pela parte verbal, né? Mas num processo de análise bioenergética, ambos eles estão aliados, né? Então não é só uma sessão de ficar fazendo trabalho corporal, né? Na verdade, é todo o trabalho analítico, né? Um trabalho que a gente faz das resistências, análise do caráter, trabalho, enfim, entendendo que todas essas tensões do corpo também ela tem a ver com as defesas que a gente desenvolve durante a vida para sobreviver. Então, o nosso corpo é o melhor que a gente pôde até o momento. Que a gente é hoje, né? O modo como a gente está hoje é o melhor que a gente conseguiu até agora, né? Tem a ver com a nossa sobrevivência, né? Agora a questão é como que a gente pode viver melhor, né? A partir daí, o que a gente pode trabalhar para liberar, né? Que defesas são essas que a gente pode abrir mão em algum momento, né? Para poder ter uma vida mais fluida, com mais prazer, com mais alegria, né?
E para isso, em muitos momentos, sim, a gente tem que passar e tem que viver intensamente a raiva, o medo. A gente tem que aceitar e integrar essas emoções que, às vezes, muitas vezes foram reprimidas, né? Então é isso, assim, tem todo um processo que é feito na sessão e que, assim, não necessariamente você vai fazer um trabalho corporal, um exercício. Existem casos, inclusive, que não é indicado, né? Que dependendo do trabalho corporal, pode desorganizar psiquicamente a pessoa, né? Porque ela talvez não esteja preparada para abrir mão daquela defesa, né? Então, às vezes tem que fazer um trabalho às vezes, mais sutil, um trabalho mais de contorno, de respiração, né? Para pessoas que precisam se integrar mais. Porque uma coisa que é importante, assim, né? Que eu acho que é isso, as teorias elas vão se desenvolvendo, né? O Freud foi filho da época dele, o Reich da dele e o Lowen da dele, né? A gente está em outro momento. E acho que quando a análise bioenergética ela foi desenvolvida, ela foi pensada muito voltada para as neuroses, para as formações neuróticas, né? Uhum. Então tinha muito essa ideia de quebrar couraças, que a gente chama. Então, essas tensões musculares, essa energia que fica bloqueada no corpo e que também se reflete na vida psíquica, a gente chama de caráter, de couraça muscular e caracterológica, né? Então, se falava muito em quebrar coraças, né? Abrir mão e poder dissolver essas coraças. E aí, ao longo do tempo, os terapeutas foram vendo que nem sempre é preciso dissolver coraças, né? Muitas pessoas já chegam para terapia, elas estão despedaçadas, elas estão desestruturadas, enfim, então não faz o menor sentido fazer um trabalho mais catártico, por exemplo, né? Você tem que fazer um trabalho muito mais de integração, de consciência corporal. Então, assim, tem toda uma parte analítica que o terapeuta precisa fazer para ser cuidadoso e poder oferecer, enfim, um processo mais adequado para cada um. E Ana, a análise bioenergética, ela usa também o processo da fala ou ela sempre vai pelo viés mais físico, mais corporal? Como que funciona isso? Desculpa, Você cortou, está Marcela, falando, se né, de usa? Oi, desculpa. Se usa também o processo da fala, assim, né? Se a fala também é um viés importante, né? Que você vai falando que nem sempre vai fazer uma terapia ali através do corpo, né? Nem sempre é indicado, talvez tenha que ser um outro tipo de contorno. E aí, como que a fala entra nesse processo? Então, é extremamente importante, né? Nada é feito fora do contexto da história pessoal, da biografia de cada um, né? Então, é um processo analítico, é um processo, porque tem esse mito, né, de que então você vai para uma terapia de análise bioenergética, no consultório você vai chegar e vai fazer uma sessão de exercícios, né? E não é isso, né? Então, a pessoa vai chegar e vai contar a história dela, vai trazer a demanda, a questão central, né? Por que ela está buscando a terapia? Quais são as dificuldades que ela encontra na vida? O que está difícil? Enfim. O que faz a pessoa ir buscar a terapia? Ela vai trazer isso, vai contar a história dela, né? E o terapeuta ele vai aí investigar toda essa história, todas as questões da infância, traumas que podem ter acontecido. Enquanto isso, não, então o que se difere da psicanálise tradicional? Né? Porque a bioenergética ela tem a base na psicanálise, né? Mas o que vai diferir? Acho que a gente vai trazendo como contribuição para além esse olhar. A gente tem esses instrumentos que vai ajudando a gente a fazer uma leitura corporal, né? Uma leitura de como que está distribuído as tensões nesse corpo, como que se dá essa história no corpo,
que o corpo traz de informação, desde as tensões, mas também temperatura, cor, aspecto, vibração, né? Então, o corpo é um corpo vibrante, é um corpo que pulsa, né? Um corpo que está mais congelado, um corpo que está mais mortificado, todo rígido, né? Tenso. Então, enfim, tem toda essa leitura que a gente vai fazendo e vai conectando com a história da pessoa, né? E o trabalho corporal ele vai surgir, ele vem como também um modo de interpretar. Então você pode fazer uma interpretação, né? Quando o terapeuta devolve uma interpretação, ela pode ser verbal, mas ela pode também ser verbal junto com um trabalho corporal. Então, olha, vamos fazer uma experimentação aqui de um trabalho de expressão da raiva, ou então trabalhar limites, de como que é isso, ou como que você se sente aqui na relação comigo, como que tá, às vezes coisas muito sutis, né? Desde trabalhar mesmo a respiração, de como que tá, se conectar com o próprio corpo, que parece tão bobo, mas é muito difícil, a maioria das pessoas não conseguem sair da cabeça, né? Como também, às vezes, uma pergunta. Então, tá, durante a sessão, você faz tá rolando um assunto, e aí você pergunta como que tá essa distância entre a gente, entre as poltronas, por exemplo? Né? É uma distância que você se sente bem, você se sente invadido, você sente que está muito distante. Então, como que é esse contato? Como que tá isso? Então, dependendo da pessoa, se ela tem uma questão de se sentir invadida muito facilmente, é algo a se pensar, né? Qual que é a distância que você se coloca, né? Enfim, então tudo isso é corpo, né? Porque senão a gente fica achando também que vai chegar aqui fazer uma sessão de ginástica, e não é isso, né? Tem pessoas que flui mais, que você, enfim, que dá para propor muito mais trabalho corporal, que isso potencializa o atendimento. Outras vão mais pelo verbal e você vai trazendo uma noção corporal de um outro jeito. Então, é caso a caso, e tem que analisar muito a necessidade mesmo de cada um, né? Acho que o trabalho corporal ele vem como mais um recurso, né? Ele não é uma obrigação, né? Não é algo que tem que fazer. Se você não fizer exercício, algum exercício corporal, não é análise bioenergética, não é isso, né? Agora, desculpa. A análise bioenergética, ela foi criando duas frentes, né, também. Então, tem esse trabalho mais individual, de consultório, né, que a gente fala, esse trabalho analítico, mais singular, mais individualizado, mas também tem os grupos de movimento, né, Eu ia te então perguntar isso. Uhum. a esposa do Lowen, ela que começou a desenvolver, então quando os dois começaram a ficar juntos e tal, ela começou a desenvolver os grupos de exercícios, grupos de movimento, que depois ficou aqui no Brasil como grupos de movimento, né? E aí eram momentos em que as pessoas se encontravam em grupo para fazer trabalhos e que em grupo é possível fazer muitos outros trabalhos que às vezes no consultório sozinho não é tão potente, né? Então o grupo potencializa algumas, né, dá algumas possibilidades que no individual às vezes não rola tão bem, né? Então foi algo que começou a rolar. Então as pessoas se encontravam para fazer esses trabalhos corporais, mas sempre com uma indicação de que a pessoa tivesse num processo analítico, para poder levar as questões que surgissem ali, para cuidar dessas questões, enfim, elaborar toda essa carga, né, enfim, que vai surgindo, que pode aparecer durante o trabalho, né. Então, até por isso que hoje, lá, por exemplo, no CAPES, a gente desenvolve o grupo de movimento, que é um grupo também adaptado para a população que a gente atende, né? A gente não vai também fazer exercícios catárticos, coisas. Se a gente está trabalhando com um público que a maioria tem uma estrutura psicótica ou borderline, né? Não faz o menor sentido
você trabalhar com exercícios de muita carga e intensidade, né? Muito mais contorno, consciência corporal, pé no chão, respiração, contato um com o outro. Então, enfim, acho que o trabalho ele vai sendo adaptado também de acordo com que a necessidade de cada pessoa ou cada grupo, né? Acho que isso Eu a bioenergia acho, foi ampliando, foi desenvolvendo mais, né? eu acho muito rico quando a gente fala de processos que, apesar de Ixi, aí, voltou. travou. Voltou. Tem problema, a gente está lidando, inclusive, com uma internet que não está na sua potência máxima durante essa quarentena, né? Porque é muita gente usando ao mesmo tempo, né? Eu, pelo menos aqui em Exato. casa, tive uma redução importante da qualidade da internet, né? Mas, enfim, eu estava te dizendo que eu acho muito rico quando a gente fala de processos terapêuticos, processos analíticos, que sim, tem a fala como um recurso importante, primordial, mas que também podem trabalhar por um viés que é o não dito, né? Que é o que não é falado, né? Então, quando a gente fala de diversos caminhos, né? Aí a arte-terapia, a bioenergética, a musicoterapia, a dramaterapia, a gente vai falando de coisas que trabalham com o não dito, porque nem tudo a gente consegue dizer, né? E às vezes trazer esse não dito no corpo e conseguir, num processo analítico, com alguém que está com um olhar de fora, com um olhar preparado e técnico, ajudar a gente a observar esse corpo, a observar o que ele está dizendo, né? Para poder enriquecer também o nosso autoconhecimento, acho que aprofunda num nível que só a fala talvez não conseguiria alcançar, né? Como que é Sim. para você esse processo dentro das experiências que você já teve, né, com os seus pacientes? Conta um pouquinho assim, como que é poder observar esse avanço nos pacientes, desse autoconhecimento, desse aprofundamento. Ai, é muito rico, né? Acho que é muito. É difícil dissociar, assim, que eu falei, da minha formação, assim, eu como terapeuta ocupacional, acho que a análise bioenergética ela veio somar, né? Eu acho que a riqueza também da terapia ocupacional, acho que também falando dela, né? Acho que é de poder, acho que é uma profissão muito interdisciplinar. Acho que isso que é o mais lindo, assim. Eu acho isso muito importante, porque é isso que você está falando, né? De como a gente precisa ter recursos para poder cuidar de questões tão complexas, né? Se a gente se fecha também só em uma perspectiva, uma teoria, uma possibilidade, né? Travou? Voltou? Não, tá aí. Acho que fica muito limitado, né? Então, eu acho que o trabalho com o corpo, ele traz essa potencialidade, exatamente, né? De poder mesmo ampliar, né? E outra, tem muitas pessoas, né, Marcela, que tem uma tendência à racionalização e uma tendência a ficar só na falação, fala, né? Essas são as mais difíceis até de propor algum trabalho corporal, é um desafio, mas quando a pessoa consegue parar, conectar com o corpo, respirar, entrar em contato né, com essa respiração, com os pés no chão, ela começa, enfim, a conseguir perceber coisas que antes ela não estava conseguindo. Mas não é porque, enfim, é uma defesa, essa falação toda é uma defesa, né? E aí está se defendendo do quê? Ela precisa estar num ambiente que ela se sinta segura, com confiança, né? Então tem toda essa criação do vínculo, enfim, de confiança e um tempo para a pessoa começar a conseguir também se desarmar. Travou de novo. Ah, pra gente Voltou? não tá travado. Não? Aqui tá É, aí. tá. Então tá. Se travar, me avisa aí.
Tá. Então, tem todo um. O que que eu estava falando? Vamos lá, volta. É, ela precisa sentir, né, um ambiente de segurança, de confiança, para poder ir se desarmando essas defesas, né? Então, o processo, ele tem aí. E aí é legal, eu acompanho algumas pessoas há muitos anos, né? E é bacana de ver, assim, todo o desenvolvimento, sabe? Principalmente jovens adultos, assim, sei lá, saindo da adolescência e entrando na vida adulta, enfim, você vai acompanhando todo esse processo de ganho de autonomia, né? E tem tudo a ver aí com a TO, e eu acho que a bioenergética, quando ela trabalha essa questão do ficar de pé, né, ancorado em si, e ganhar estrutura para estar com os pés no chão, em contato com a realidade, em contato com o mundo, né? O Lowen vai falar muito da autonomia, né? Desse ganho de autonomia. Né? Então é muito legal que com algumas pessoas que eu acompanho eu tenho conseguido ver esse processo acontecer, assim, e de um jeito mais, com uma fluidez, né? Bacana, assim, e de poder enfrentar questões duras, né? Questões difíceis que aconteceram na vida, enfim, poder vivenciar essa dor sem medo, assim, com medo, mas de um jeito que seja possível, porque tá ali ancorado, né? E passar por essa dor e poder se transformar. Então, isso é muito legal, isso é muito lindo, assim. Acho que Uhum. eu amo o que eu faço. E Ai, é que isso, né? maravilha. Eu vejo isso no CAPES, eu vejo isso também lá aqui no consultório, e acho que isso é o mais legal, assim, a gente poder mesmo ampliar nosso repertório para poder oferecer vários caminhos possíveis para as pessoas e elas poderem ir encontrando o caminho delas, né? Também você poder acompanhá-las nesse caminho. Acho que é isso, assim, né? Elas poderem se tornar sujeitos do próprio caminho, né? Uhum. Então, o que a gente faz é facilitar, mostrar, enfim, dar um espelho. Sim. É isso, assim. Eu vou abrir aqui para o pessoal fazer perguntas, gente. Quem quiser fazer pergunta pode. Não manda nessa interrogação, não, que senão tampa o rosto da Ana, tá? Digita aí nos comentários a pergunta, que aí eu vou ler para ela as perguntas que vocês tiverem. Como tem um delayzinho para entrar as perguntas, então a gente vai continuando aqui e aí eu vou te falando o que for aparecendo aqui na tela. Mas queria te perguntar o seguinte: qualquer pessoa pode fazer, pode passar por uma análise bioenergética, qualquer pessoa tem essa possibilidade. E como que você faz para lidar aí com a timidez, né? Porque eu imagino que deve ter algumas pessoas que ficam muito tímidas no início, às vezes com alguma proposta, principalmente quando é no individual, né? Que ela fica ali muito como o centro, né? Ela ali se movimentando quando tem a parte corporal, enfim. Uhum. Então, acho que primeiro é isso que eu até estava falando, assim, acho que a gente vai criando toda uma relação mesmo, né? Então, é, de confiança, né? A gente vai criando um laço, né? Ao longo do tempo, a pessoa vai trazendo a história, vai contando, e aí vai. E mesmo assim, ainda depois de muito tempo, às vezes as pessoas, é isso que você falou, às vezes se sentem com muita vergonha, né? Essa vergonha, ela já é algo, já é Uhum. material de trabalho, né? Já diz bastante, assim, do que a pessoa tem tanta vergonha, o que mexe. E aí dá para ir explorando, né? Mas que sentimento é esse que desperta, né? É medo de algo? É o quê? Enfim, você vai investigando com a pessoa, né? E aí acho que tem a delicadeza do terapeuta também, uma percepção ali de também avaliar se faz sentido mesmo propor algo ou não. Tem para algumas pessoas não vai fazer sentido, você vai ter que esperar muito, ou então talvez não dê para fazer determinados exercícios, né? Outros você
propõe e vê o que acontece, e dali você vai. E aí, aos poucos, a pessoa, enfim, dependendo do caso, né, a pessoa ela vai no processo mesmo perdendo essa vergonha e conseguindo se desfazer dessas tensões, inclusive, né, musculares, esses bloqueios, né, vai conseguindo se expressar melhor e vai conseguindo se libertar mais dessas amarras, né? Uhum. E isso a gente acredita que também vai ressoar na vida dela, né? Então, o que ela experiencia na terapia ali comigo, né? A gente Uhum. espera que ela vá levar para a vida também, né? Então, que o que rola na nossa relação produz algo ali, uma transformação que também ela vai poder se experimentar de outros modos na vida, né? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, era A isso. outra coisa que eu te perguntei é se qualquer pessoa pode fazer bioenergético ou se existe alguma limitação. Sim, então, a bioenergética mais tradicional, como eu falei, ela foi desenvolvida para a clínica das neuroses, né? Então, tem todo uma compreensão das formações, da estrutura psíquica, da formação corporal, a partir da neurose, a partir que vai se desenvolvendo nesse processo, no desenvolvimento psicossexual de cada um. Então, fase oral, fase anal, a fase fálica, enfim. Então, tudo que rolou na vida da pessoa nessas fases, né, que a psicanálise traz, isso vai se estruturando também no corpo, então as defesas psíquicas que se dão no corpo, né? Então, muitos dos exercícios da bioenergética clássicos, eles vão trabalhar muito com essas formações, né? Então, tem toda uma teoria por trás disso, não vai dar para a gente aprofundar nisso Sim. agora, né? Mas é isso, assim, acho que ao longo do tempo, a, os profissionais foram, os terapeutas foram ampliando, né? Então, hoje a gente fala de trabalho da análise bioenergética, inclusive com estruturas psicóticas, né? Inclusive, minha monografia da minha formação foi sobre o trabalho, foi a aproximação da bioenergética com a clínica das psicoses no contexto da reforma psiquiátrica. Uhum. Então, hoje tem, e também com os borderlines, enfim, né? Então, com todas as estruturas, mas é isso, você tem que. Foi ampliado toda essa compreensão. Então, hoje, numa formação de bioenergética, a gente vai estudar todas essas estruturas, toda essa. Vai ter uma compreensão muito mais ampla, né? De como abordar em cada caso, né? Não dá. Uhum. Se você fizer uma interpretação equivocada, você pode desorganizar, propor algo que pode desorganizar uma pessoa. Então, uma pessoa que não está, ela está mais fragmentada, né? Está mais desorganizada. Você vai propor um exercício de expressão da raiva. A pessoa não está nem ancorada nela mesma, ainda vai expressar algo, né? Descarregar fazer uma descarga energética, né? Sendo que ela já está mais vazando energia, mais fragmentada, não faz sentido, né? Isso Uhum. pode deixar ela muito mais numa desorganização psíquica maior, né? Uhum. Então tem que ter muito cuidado, né? Com o que você vai propor para quem, né? E por isso que o trabalho corporal ele só entra quando fizer muito sentido para a pessoa. Tem a ver Uhum. com a história dela, com o que você está trabalhando ali em análise, a questão que está sendo abordada. Está trabalhando o limite. Então, tem um trabalho corporal que pode ser bacana. Ok, vamos lá. Às vezes, não necessariamente, você precisa fazer um trabalho corporal para Tá. trabalhar o limite, né? Ele é só mais um recurso no Uhum. processo analítico, né? Ele é só Tá. mais um recurso potente, que a gente acredita que é potente, né? Mas ele não é o que eu falei, não é uma obrigação, né? Então, todas as Uhum. pessoas, sim, podem.
fazer análise com um analista bioenergético, assim como vai fazer com um psicanalista, ou vai fazer com um psicólogo do comportamento, ou vai para uma psicologia analítica junguiana. Enfim, tem milhares de abordagens, né? Mesmo na própria psicanálise, tem milhares de linhas, né? A lacaniana, a freudiana, do Melanie Klein, a do Winnicott. Winnicott, a gente usa muito Winnicott na bioenergética, né? O que eu gostei muito, porque também minha formação em TO tem muita base em Winnicott. Então, enfim, acho que a pessoa, ela, quando ela procura uma terapia, ela é isso, ela pode escolher pela linha, mas ela também pode escolher pelo terapeuta, enfim, né? Rolou ali uma transferência, né? Teve Legal. uma transferência interessante, né? Então, acho que depende do que cada um está buscando, né? Ah. Tem uma pergunta aqui do Felipe. Os padrões estéticos podem influenciar nas couraças? Os padrões, sim, com certeza, né? Acho que a gente vive hoje, há um tempo, né, na verdade, essa pressão social, cultural, muito grande, né, de como o corpo tem que ser, de como você deve ser, principalmente mulheres, né? Os homens também sofrem essa pressão, mas acho que principalmente nós mulheres sofremos mais, né, essa pressão de como o corpo deve ser, né? De como você tem que se colocar, de como você deve se portar. Ah, não pode abrir as pernas, tem que fechar as pernas, cruzar as pernas. E a postura tem que ser mais, enfim, tem todo uma pressão da cultura para como o seu corpo tem que ser. Isso vai moldar corpo. A cultura, o Reich ele foi um cara que ele considerou muito, né, a vida, a política, cultural, né? É, ele tem até livros muito interessantes, assim, que é a psicologia do fascismo, né? E também tem o Escutas a Ninguém, e que ele vai trazer muito essa questão política, né? Então, como a política, a cultura, o social, ele sim, ele influencia muito no corpo das pessoas, né? De como as pessoas vão produzir subjetividades e aí, consequentemente, corpos. Então, corpo e mente tá junto, né? E eu acho que para além disso, assim, eu acho que num processo analítico, às vezes é delicado fazer uma leitura corporal, porque hoje muitas vezes as pessoas vêm para o consultório, elas já estão numa outra forma corporal, né? Então vai para academia, faz um excesso de musculação e ela transforma o corpo, então faz plástica, enfim, tem uma série de formas de intervir no corpo, né? Hoje em dia, então não dá, é muito delicado fazer uma análise, uma leitura corporal, né? A gente não pode, é muito perigoso um terapeuta rotular, né? Acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não rotular as pessoas, né? Porque aquele corpo que chega tem a história de vida, tem, né, tudo que viveu e ali estaria o corpo, mas também tudo aquilo que ela produziu com os exercícios, com as plásticas e com tudo. Então, você tem que considerar isso no seu processo analítico também. Né? Que foi tudo isso aí na vida dessa pessoa, né? Onde entrou, né? Com qual sentido, né? E que corpo é esse? E que esse corpo diz dessa pessoa? O que ele traz da história também, para além do que a pessoa conta, né? Então, sim, esses padrões estéticos com certeza influencia nas couraças, né? A gente tem dois comentários aqui, dois desabafos, né? A Ribes falou: linda essa conexão da bioenergética com a terapia ocupacional. A doutora Sônia, que esteve na live da semana passada, falou aqui: passei por essa terapia num momento delicado da minha vida. Foi impressionante como, através do corpo,
pude me conectar com minha essência e tomar minha vida, né? Muito bacana as experiências, né, que as pessoas vão compartilhando. Ana, É deixa eu te bacana, perguntar. né? Eu tô Pode falar. aproveitando, né, que a Sônia, na semana passada, ela trouxe um exercício bonito, né, que também muito dialoga muito com o grounding, né, do Lowen. A constelação familiar É, trouxe aí esse trabalho de visualizar, né, esse enraizamento, essa criação de raízes, enfim, e aí de conexão. Eu achei muito bacana, assim, né, porque dialoga muito com essa concepção do grounding do Lowen também, né, acho que muito legal. sim. E deixa eu te perguntar uma coisa. A bioenergética, ela é uma terapia que há possibilidades de acesso, pensando no contexto social mesmo, né? A gente sabe que pagar análise hoje, seja qual for a análise, é para poucos, né? A gente tem poucas opções, assim, né, no SUS, que não atende toda a demanda de necessidade da população, e e a gente tem hoje os analistas particulares, né, os psicólogos particulares, e a gente sabe que a análise não é uma coisa muito acessível, né? A gente, porém, quando a gente fala da psicologia, a gente tem aí os caminhos, por exemplo, das universidades, que tem preço social, a gente tem grupos e ONGs, né, que conseguem manter um preço social também, alguns espaços, inclusive, que oferecem terapia ou análise gratuitamente. Eu queria saber se a bioenergética tem essas opções mais socialmente acessíveis e se você pode indicar alguns espaços assim. Sim, tem sim. Inclusive, Marcela, acho que é muito legal poder falar que o Reich, ele foi o precursor da clínica social, né? Porque até então a psicanálise ela era muito mais acessível à elite, né? E ele teve todo por essa, inclusive essa preocupação dele mesmo, né? Política, enfim, foi envolvido com movimentos políticos, né? Ele se preocupou muito com essa questão de como levar esse acesso às pessoas, né? Então ele foi uma das pessoas que ele foi um precursor, né? Nessa ideia de clínica social. Não sei se era exatamente esse nome que ele dava, mas essa era a ideia. E aí até partindo disso, né? Pelo menos lá no Instituto de Análise Bioenergética de São Paulo, que é uma das escolas de bioenergética, de formação em bioenergética que tem aqui em São Paulo, eu acredito que em outras com certeza tem também, a gente tem a clínica social. Então, é um grupo de terapeutas ou pessoas que estão se formando, estão terminando a formação e já estão, é como se fosse um estágio, vamos dizer, né? Estão em grupos de supervisão, então é super cuidadoso, assim, né? Acho que é importante dizer isso, assim, quando a pessoa for buscar, se for buscar, ficar tranquila que a pessoa que vai atender, mesmo que seja uma pessoa que esteja se formando, ela está sob supervisão, né? Enfim, tem todo um cuidado, né? E também terapeutas que já se formaram, né? E que abrem vagas, enfim, que trabalham com consultório e abrem vagas, uma, duas, três, aí cada um coloca quantas vagas tem disponível para um valor social. No Instituto, se eu não me engano, se não mudou, porque assim, eu sou da clínica social, eu faço parte da clínica social. Nesse momento, eu não estou participando por uma questão de horário, o meu grupo de supervisão não estou conseguindo participar, então, por enquanto, eu estou sem essas vagas. Mas, que eu saiba, o valor lá, por sessão, gira em torno de entre 20 ou 30 reais. É 30 reais, eu acho, o mínimo, e o máximo R$ 70. Acho que é Uhum. entre 30 e 70. A pessoa que tem interesse, ela pode ligar para o Instituto lá de Bioenergética, ela marca uma triagem,
Eles vão fazer uma triagem tanto de demanda, né, por que a pessoa está buscando a terapia e tudo, como também uma triagem socioeconômica, para saber se realmente a pessoa não pode pagar. Porque tem muito também, Marcela, de pessoas Uhum, que querem terapia barata, uhum. né? Porque é isso, assim, qual que é o valor que você dá Para para sua saúde terapia? mental, né? Exato, tem gente